Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. E olha só, nós abrimos essa edição com uma informação de última hora. Pelo menos 5 pessoas foram baleadas e dezenas ficaram feridas em um tiroteio agora há pouco na estação do metrô do Brooklyn, em Nova York. Ainda não há informações sobre vítimas fatais. Há também relatos de bombas não acionadas dentro da estação. Os bombeiros e a polícia cercaram o local. E nós vamos continuar acompanhando o desenrolar desse assunto e você confere mais informações ao longo da nossa programação. E agora falamos de coronavírus. O Brasil tem o terceiro dia seguido com menos de 100 mortes por Covid. O país também está no segundo dia com menos de 10 mil casos diários da doença. O Brasil confirmou mais 69 mortes por Covid em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 661.327. Também foram registrados 8.803 novos casos de Covid em um dia. Ao todo, já são 30.161.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de morte chegou a 145 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda com uma variação de 39% em relação a 2 semanas. E a média de casos foi de 21.201 registros por dia. Os dados também mostraram uma redução com relação a 2 semanas e essa queda foi de 28%. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 421.634.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,77% da população, enquanto 75,98% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 38,91% dos brasileiros. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 21 países não vacinaram nem 10% da sua população contra a Covid-19. Mudando um pouco de assunto, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância alertou para o risco que as crianças ucranianas correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada por causa da guerra. O diretor de programas de emergência do Unicef, Manuel Fontaine, falou com jornalistas nesta segunda-feira. Manuel estimou que aproximadamente 2/3 das 7,5 milhões de crianças da Ucrânia estão atualmente deslocadas. Cerca de 2,8 milhões de deslocadas internas no país e outras 2 milhões refugiadas fora da Ucrânia, totalizando 4,8 milhões. Manuel também alertou para o risco que as crianças na Ucrânia correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada agora, e isso em questão de 6 semanas. Então eu estava dizendo ao Conselho de Segurança que em meus 31 anos no setor, não lembro de uma situação que tenha sido tão trágica, tão rápida, e que as necessidades sejam tão altas, tão prementes. Durante a reunião do Conselho de Segurança, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, acusou a Rússia de transportar 120 mil crianças ucranianas para a Rússia para serem adotadas. Manuel disse que até agora não há evidências dessas acusações, mas que o Unicef investigará as denúncias. E uma última informação. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano é 72% maior do que no mesmo período do ano passado. A explosão de casos acende um alerta nos governos estaduais. Vamos ver. A dona Wanda pegou dengue no início de março e há uma semana descobriu que estava com chikungunya. Nas 2 ocasiões, os sintomas foram fortes. Foi ruim, eu fiquei de cama, ainda não melhorei completamente assim o corpo, ainda sinto muito, sabe? E assim, aí o médico falou assim, ó, esse agora é o melhor remédio, é quase o remédio da dengue. Então, continuei tomando os remédios, né? Muita água, muito líquido para poder ficar em dias. As 2 doenças são provocadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti.
A Wanda conta que dentro de casa tenta evitar a proliferação e sempre verifica se tem água parada. Mas por morar em área rural, fica difícil controlar a ação do mosquito. Eu tenho plantas em casa, mas assim, as minhas plantas sempre eu tenho esse maior cuidado. As plantas com o lateral dos lotes, mas assim, onde a gente mora tem muito mato. Em todo o Brasil, cerca de 260 mil pessoas tiveram dengue entre o dia 1º de janeiro e 26 de março deste ano. É uma explosão de casos, já que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 71 mil registros. Por região, a Centro-Oeste é a mais afetada, com 591 registros para cada 100 mil habitantes. A cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, que tem menos de 100 mil habitantes, é a que tem o maior índice de infecção em todo o Brasil, com uma média de 30 casos por dia. Os dados fizeram a prefeitura decretar estado de epidemia. Palmas, Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília também têm índices grandes da doença. Para este infectologista, a ação do mosquito transmissor requer monitoramento. A gente nunca pode deixar de lembrar que dengue é uma doença que tem a possibilidade de agravar, independente da faixa etária, independente da pessoa, embora, claro, idosos e pessoas que tenham doenças de base, que tenham comorbidades, esse risco é maior, mas qualquer pessoa está exposta ao agravamento do caso de dengue grave. Os sintomas comuns da dengue são febre e dores musculares. A pessoa que contraiu a doença deve ficar atenta aos sintomas graves, que são dores abdominais, vômito e sangramento no nariz e na gengiva. Então, quem tem alguma desses sinais e está com dengue, está sentindo as manifestações de dengue, ele deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Ele vai precisar ser internado, independente do estado dele naquele momento. Às vezes a pessoa, mas eu estou bem, por que eu vou precisar ficar internado? Porque ele está com potencial de agravamento para desenvolver o quadro de choque de dengue. Além das orientações básicas de proteção, como a checagem de pneus, calhas e vasos de planta, a Organização Mundial da Saúde também orienta o uso de repelente, que oferece proteção de 12 horas, o uso de roupas claras e leves, já que o mosquito tem preferência por roupas escuras e que causam suor no corpo, além de exames de rotina. Não foi só eu que peguei na minha casa. Eu peguei, o meu marido, o meu filho, menos a minha filha. Mas a gente que sempre está saindo de casa, acabamos pegando. E assim, não foi fácil. Mais uma preocupação, né, gente? E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.